Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, no momento que você estiver assistindo essa aula. Professor JP, tá? Infelizmente nós não podemos ter a nossa aula presencial nessa quinta-feira, mas nós iremos trabalhar nessa videoaula, tá? Os principais conteúdos que seriam trabalhados nessa sala de aula. Vamos lá. Segunda Revolução Industrial, tá? O momento que marca todo o planeta Terra, o momento que muda da primeira revolução, onde acontece na Inglaterra, e agora você vai vir para as Américas e vai acompanhar, principalmente começando com os Estados Unidos. Você vai para a Europa quando você fala também de Alemanha, você fala de França e você fala de Japão, já na Ásia, quando se vive o contexto da segunda revolução industrial. Esse contexto, ele marca no período de 1850, já no século XIX, quando você pensa que muda, agora não é mais o carvão natural, não é mais a era do ferro, tá? Das ligas de ferro sendo utilizadas agora nas grandes ferrovias, por exemplo. Agora você vai ter um novo momento, onde vai se descobrir uma grande potência, tá? De um novo elemento energético, que vai ser justamente o petróleo, que vai mudar o mundo. Mas não vai ser só o petróleo, vai ser tanto o petróleo quanto a energia elétrica. Você vai ver que grandes invenções como a energia elétrica e como o próprio motor a combustão, eles vão ser elementos, tá, importantíssimos nesse momento do século XIX, tá, quando você vai ter 1850 começando a segunda revolução industrial. Bem, esse período ele é marcado por essa tomada dessa fonte de energia. Isso é evidente, isso vai mudar porque os países eles vão ir atrás, eles vão correr atrás de locais onde tenham essa fonte de energia. Isso é muito importante. Nesse período você vai ter a introdução desse motor a combustão juntamente com a eletricidade em dois grandes fatores. A eletricidade entrando, tá, nas grandes cidades, nas grandes indústrias, né, nas grandes ferrovias. Agora você vai ter não só os trens a vapor, não, você vai ter os trens também que vão ser movidos a energia elétrica. Você vai ter agora a introdução desse motor num grande processo, tá, de fabricação de carros, né, nas indústrias automobilísticas, principalmente com este cara, tá, que é o Henry Ford. Ele vai criar, o empresário Henry Ford, ele vai criar um sistema chamado de Fordismo, tá? Nesse sistema ele vai se basear nas ideias principais desse cara aqui, que é o Taylor, tá? O Frederick Taylor. Frederick Taylor, ele é conhecido como o pai da administração científica. Ou seja, o Taylor ele vai ter algumas ideias, ele vai pensar da seguinte maneira: como que eu posso fazer para otimizar, ou seja, para aumentar cada vez mais a produção? Porque quanto mais você produz, mais você ganha nesse momento. Por quê? A Europa, né, ela tinha vivido um contexto de guerra em 1914, 1919, 18 e 19, está finalizando ali a Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos, que está do outro lado do Atlântico, eles estão vivendo um momento muito bom, um momento onde eles vão estar produzindo. Você vai perceber que a Primeira Guerra Mundial ela vai devastar a Europa, né? Ela vai deixar muitos países quebrados completamente. E os Estados Unidos, que não é bobo, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar, ele vai fazer empréstimos, ele vai produzir e vai vender para a Europa. Então o principal mercado nesse momento dos Estados Unidos vai ser a Europa. Nisso eles vão ganhar muito dinheiro. O Henry Ford vai fazer uma indústria que ela vai ser consumida praticamente em todo os Estados Unidos e em toda a Europa, né, que era o principal mercado consumidor deles. Tudo que acontece, né, no momento onde você pensa na era fordista, né, produzir significava ganhar, e produzir precisava-se cada vez de mais. Era uma grande produção, era uma super produção. Você vai perceber que isso vai ter problemas, né? Vai ter problemas porque quando se produz muito, você vai lembrar da primeira lei do comércio, que é justamente qual? Oferta e procura. Se você tem uma oferta maior que a procura, os preços desse produto aqui, eles vão ter que cair.
e mesmo que eles caiam, algumas pessoas não vão comprar. Se não tem dinheiro, você não tem poder de compra. O que vai acontecer? Esse preço vai despencar, e o que vai acontecer? Crise econômica. Em 1929 vai acontecer uma grave crise. Por quê? Porque vai haver uma superprodução, muito. Só que qual é o problema? A Europa, que era o principal mercado consumidor, consumiu muitos produtos, beleza, comprou, os Estados Unidos compra, traz, só que em um determinado momento, a maior parte dos países da Europa, eles vão começar a se estabilizar, eles vão começar a resolver os seus problemas econômicos, e aí eles vão começar a ter um surgimento novamente. Eles vão começar, a linha do gráfico, ela não vai estar mais decrescente, ela vai estar agora começando a crescer. E isso vai fazer com que, gente, os Estados Unidos, que tinha muitos produtos, começa a ligar as sirenes de alerta e pensa, e agora? O que eu vou fazer? Muitos produtos, superprodução, isso vai afetar, porque você vai ter muito estoque. O que nós vamos fazer? Vai haver uma grande crise, vai haver uma quebra da Bolsa de Valores, tanto que isso vai afetar muitos países, inclusive o Brasil, que era um dos principais produtores de café nesse momento. Quebra, né? Você vai ver isso na história quando eles vão falar que dentro do Brasil vai haver a queima do café, de muita produção de café por causa da quebra, né, da Bolsa, por conta da crise de 1929, tudo bem? Olha só, gente, você vai ter alguns fatores marcantes nesse período da indústria. Você vai ter condições de trabalho que não vão ser corretas, né? Vão ser condições sub-humanas, onde o trabalhador ele vai trabalhar 10, 12 horas, beleza, vai para casa só, faz o quê? Come alguma coisa, dorme, já acorda no outro dia e vai direto para a fábrica. Você vai perceber que isso vai acabar se tornando algo muito pior. Por quê? Vai aumentar a carga horária. Por quê? Se você produzia 100 carros com 10 trabalhadores, como é que eu consigo produzir agora 200 carros? Preciso aumentar o número de trabalhadores. Só que se você aumentar o número de trabalhadores, você tem que aumentar os valores que você vai gastar. Não posso fazer isso. O que eu vou fazer? Eu aumento a carga horária, né? Então, se eu aumento a carga horária, esses trabalhadores vão trabalhar mais e vão produzir mais. Só que o salário vai continuar o mesmo. Eles vão fazer o seguinte: existiam filas de pessoas. Você não quer trabalhar, né? Vai haver uma série de motins. A galera vai pegar e dizer, poxa, não, vou lá conversar, né? Olha, você vai aumentar minha carga horária e o meu salário vai aumentar? Não, não vai aumentar. Não tem como. Por que você não vai aumentar minha carga horária? Perdão, por que você não vai aumentar meu salário se você vai aumentar meu trabalho? Olha, se você não quer, tem uma fila atrás de você. E isso, gente, vai ser um critério muito grande para eles demitirem em massa e vão contratar outras pessoas, e isso vai ter um processo muito desgastante. Por quê? Vai haver uma grande produção. A população estadunidense, ela vai se tornar muito rica, muito rica. Vai ser imagens vão aparecer em provas de populações no carrinho, né, no Ford T4 preto. Isso vai fazer com que hajam duas vertentes: uma população super rica, outra população super pobre, em filas, né, tentando buscar alimentação porque não tinham. O que vai acontecer, gente? Esse modelo de produção em massa, a produção vai subir. As pessoas vão trabalhar aqui, só que o que vai acontecer? A galera não vai acompanhar, os salários não vão acompanhar. Você vive nesse momento o chamado liberalismo econômico. O que era isso, gente? O liberalismo era o momento onde todas as empresas podiam fazer, né, os seus sistemas e tudo mais, e o Estado deixava, não, vamos lá, resolve. E eles iam, as empresas faziam, né, o seu sistema. Chega um momento que os trabalhadores não vão aguentar isso, vai haver a quebra, em 1929, vai haver a crise, tá? Vai haver muitos avanços, evidentemente, né? Porque você vai ter um dos grandes momentos ali da era Rockefeller, onde eles vão começar a mudar a história dos Estados Unidos, fazendo muitos avanços na era dos transportes. Você não vai ter mais só as navegações, não. Você vai ter agora as rodovias, as aerovias e as ferrovias também,
né, avançando muito, você vai ter energia elétrica, você vai ter grandes avanços na sociedade. Isso vai fazer com que haja uma crise. Por que, gente, a crise? Porque em 1929 não vai, a população não vai acompanhar, né, a grande produção. A Europa já está novamente erguida e não vai ter que consumir tanto os Estados Unidos. Isso vai fazer com que tenha que haver uma intervenção estatal. Entra nesse momento, em 1930 ali, o presidente Roosevelt, e ele vai fazer o estado do bem-estar social. O que é isso? Um momento onde ele vai criar uma série de leis, por exemplo, vai criar, por exemplo, carga horária de trabalho, vai criar um momento de folga, né, vai criar condições melhores para o trabalhador. O Estado vai abraçar essas pessoas e vai dizer, olha, nós vamos tomar conta de vocês. Isso vai ser chamado de quê? De New Deal, tá? De New Deal. O Roosevelt vai fazer isso, esse New Deal significa novo acordo, onde ele vai pegar e vai juntar a galera das fábricas e vai dizer, olha, não, nós vamos tentar resolver essa situação. Chama as empresas, reúne, promove um novo momento, né, dos Estados Unidos. Ele vai ajudar a população, vai pegar, fazer um momento onde que divide-se em várias parcelas. Quando você quer comprar um carro? Quero, mas você tem como pagar, dar uma entrada alta? Não. Divide em 1000 parcelas. Divide. A galera vai começar a acompanhar novamente, a partir de novas condições de trabalho, né? Então a CLT, a consolidação das leis do trabalho vai haver nesse momento. Então o Roosevelt vai fazer isso e vai haver uma grande melhoria. Gente, o que vai acontecer? Vai bombar novamente, vai vender muito, tá? Vai vender muito. Os Estados Unidos vai novamente vai financiar muitos países que vão estar quebrados, vai auxiliar, né, com esse poder econômico que ele tem nesse momento. O Ford e o Taylor vão ser muito importantes para ele. E esse período ele vai ser um período tão bom que ele vai ser chamado de anos dourados, tá? Um segundo, gente. Anos dourados. Esses anos dourados vai ser um momento onde vai ter uma crescente muito grande, né? Vai vender muito. Só que você vai vender só o Ford T4 preto. E o Ford T4 ele era muito bom, não dava problema. Isso é legal? É. Qual o problema disso? É que se você tem um produto muito bom e você não tem um novo produto, né, um mais atualizado, o que vai acontecer? Você não tem necessidade de comprar. Quando você não tem necessidade de comprar, você vai perceber que as empresas vão ficar com carros no estoque, muitos carros, e isso vai acender o alerta novamente, né? Vai haver em 1973, mas eu conto para vocês na próxima aula, tá? Senão eu vou me estender muito. O que vai acontecer? Vai haver um novo modelo de produção, tá? Vai haver agora a era do toyotismo, que vai começar no Japão, e eles irão fazer uma produção flexível. Essa produção do toyotismo é a diferença para o fordismo. Inclusive o modelo fordista, ele era chamado também de modelo rígido. Por que modelo rígido? Era só de uma maneira que se fazia os carros, tá? Grandes fábricas, o trabalho especializado, onde mostra no filme do Charlie Chaplin lá, quando ele sai, ele só faz aquele serviço de apertar as porquinhas, e isso vai fazer com que esse trabalho seja especializado. Por quê? Porque o trabalhador vai se tornar um especialista, ele vai fazer só aquilo todos os dias. Isso foi baseado nas ideias de quem? Do Frederick Taylor. Quando chega na era do toyotismo, é um novo modelo. É um modelo onde ele vai fazer de outras cores, ele vai fazer produtos melhores, ele vai fazer produtos não só em um local. Ele vai trazer da empresa no país tal, ele vai produzir a outra peça no país tal. Por quê? Porque lá nesses países vão ter muita matéria-prima. Isso inclusive vai fazer com que os países, principalmente os países europeus, façam um novo momento, né, de colonização. Ele vai ser chamado de neocolonialismo.
esse neocolonialismo, ele vai ser uma nova colonização, né? Uma nova roupagem e tudo mais, vai entrar em muitos países, vai fazer acontecer uma série de situações que não deveriam, né? Vão inclusive pegar as populações ali daqueles países da África, tá? E vão torná-los, né? Tribos que já existentes naqueles locais, vão tornar até elas rivais e tudo mais, tá? O toyotismo, gente, ele vai surgir no Japão e ele vai mudar, tá, a concepção de como se fazer carro. Você quer um carro azul? Nós fazemos. Você quer um carro mais potente? Nós fazemos. Você quer o quê? Um carro maior, mais robusto? Nós vamos fazer uma Hilux. Flexibilização. Você vai ter isso no toyotismo, tá? O toyotismo vai começar com a família Toyota, tá? No Japão. O toyotismo, gente, ele já é um avanço tão grande, né? Onde você vai ter carros já com abertura de janela, com botão elétrico, você vai ter nesses carros ar-condicionado, uma série de outras coisas que vão avançar muito, vai fazer com que avance muito. E o que vai acontecer? Você vai ter o início, nesse momento, do que nós vamos conhecer como terceira revolução, tá? A terceira revolução, que é chamada do meio técnico científico informacional, você vai ver que o principal elemento dela justamente vão ser aqui os tecnopolos, tá? Os grandes centros de produção de ciência. Mas isso eu explico para vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!